Olá! Hoje nós vamos ter mais uma aula de genética. Começando, então, o módulo 2, que são padrões de herança e sistemas sanguíneos. Vamos começar pela unidade 1, na qual nós vamos falar de heredograma e também dos padrões de herança das características genéticas. Bom, o que é um heredograma? É uma forma sistematizada de organizar as informações sobre o genótipo e também sobre o fenótipo dos indivíduos de uma família ou então de uma linhagem. O heredograma ele pode ser aplicado tanto em humanos quanto em animais também, né? E aí, para animais, aqui no Brasil, nós costumamos usar o nome pedigree, mas é a mesma coisa. Em humanos, nós nos referimos ao heredograma, tá? É a organização a partir de símbolos. Então, esses símbolos, eles são padronizados para que eles sejam entendidos em qualquer lugar que o indivíduo leve o documento, né? Então, o heredograma é um documento que é feito por uma equipe multidisciplinar a partir de conversas com a família, né? Da pessoa que está sendo investigada, com a própria pessoa, que está passando por uma consulta genética, e esse documento, então, ele pode ser levado para qualquer hospital, para qualquer país, que ele vai ser compreendido da forma que ele, se ele for feito dessa forma padronizada, tá? Então, agora nós vamos ver alguns símbolos que são usados na construção do heredograma. Existem vários outros, o que nós vamos ver a seguir são os principais, certo? E eles foram tirados do livro Genética Humana, das professoras Borges e Osório, né, que está disponível para vocês na plataforma Pérgamo. Então, esses são os principais símbolos, eles vão ser usados a partir de agora, em praticamente toda a disciplina, tudo que a gente for ver, nós vamos construir os nossos exemplos usando essa simbologia, certo? Então, o primeiro símbolo é o símbolo do quadrado, ele identifica um indivíduo do sexo masculino. A gente também tem a outra identificação, né, que é um círculo com uma seta para cima, que também identifica o sexo masculino, mas no heredograma é muito mais comum utilizar o símbolo quadrado. O redondo identifica as mulheres, certo? O indivíduo que não tem o seu sexo determinado ou que tem o sexo desconhecido, ele aparece no heredograma como um losango, como, por exemplo, uma mulher teve um aborto muito precoce, antes de ser possível identificar o sexo da criança. Então, é o losango que vai ser usado. Mais para baixo a gente vai ver como que é o símbolo de quando ocorre aborto. Tá? Também pode ser um triângulo invertido, mas o mais comum é esse losango mesmo. Ou, por exemplo, quando você está descrevendo um parente um pouco mais distante, que você sabe, por exemplo, um parente seu teve uma criança, mas você não sabe se é um menino ou uma menina, né? Então, são nesses casos que são utilizados, tá? Esse losango. Quando tem um quadrado com um círculo dentro, significa intersexo, que o sexo não está definido, né? Então, é uma criança que nasceu com uma ambiguidade anatômica, tá? Dos órgãos sexuais, e a gente não consegue identificar, então, definir, então, o sexo dessa criança. Quando o círculo ou o quadrado estão preenchidos, né, então eles podem aparecer preenchidos de preto, como aí na figura, ou podem aparecer preenchidos de alguma outra cor, mas quando eles estão preenchidos, ele significa que aquele indivíduo ele é afetado pela doença ou pela característica, enfim. Nem tudo que a gente estuda é doença, tá? Existem muitas características que não são consideradas doenças, que a gente pode falar sobre traço genético, sobre condição genética, e não necessariamente uma doença. Quando a gente está falando de aborto ou natimorto, o que é natimorto? São aquelas crianças que vêm à luz, né, passam pelo parto, mas que acabam vindo mortas, né? A mãe chega a dar à luz, mas elas estão mortas. Então, é chamado natimorto. Ou um aborto.
Elas são representadas pelo quadrado, o círculo ou losango, só que bem pequeno, como vocês podem ver ali, tá? E completamente preenchido, certo? Quando uma pessoa é falecida, ela é representada como quadrado ou círculo e com um traço no meio, né? Então, um traço marcando que aquela pessoa é falecida. E gêmeos monozigóticos, né, que são gêmeos advindos do mesmo óvulo, do mesmo ovócito e do mesmo espermatozoide, eles são colocados, então, dessa forma, como dois quadrados unidos pelo centro, com uma única base, né, eles saem de um único ponto, tá? E aí a mesma coisa é feita para os gêmeos dizigóticos, quando a gente não sabe, coloca um ponto de interrogação, né? E aqui, o último símbolo aqui é um círculo com um ponto no meio, tá? Esse círculo com ponto no meio, ele diz respeito a mulheres que são heterozigotas para um gene recessivo ligado ao X. Mais adiante, um pouquinho nessa aula, isso vai fazer muita diferença e vai ter muita importância para nós. Existem outras representações, né, como a gente pode ver, quando o quadrado ou o círculo ele está parcialmente, a metade dele está preenchido, significa que o indivíduo é heterozigoto por um gene autossômico. Quando existe uma seta embaixo de um indivíduo, esse indivíduo pode estar todo preenchido ou não, geralmente ele está preenchido, a gente chama que a gente chama de probando. O que é o probando? É o propósito, é o motivo pelo qual o heredograma está sendo construído. Então, é a pessoa que está sendo estudada, né? Então, é o caso clínico, o caso índice, é o caso que está sendo estudado, é o motivo pelo qual o heredograma foi montado, tá? Quando dentro do quadrado ou dentro do círculo aparece um número, ele vai dizer respeito ao número de indivíduos daquele sexo dentro daquela irmandade. A gente vai ver alguns exemplos disso depois também. Um quadrado e um círculo ligados por um único traço, como vocês podem ver ali, ele representa um casal, tá? Quando ele é ligado por um traço duplo, dois traços, né, um embaixo do outro, ele vai representar um casal consanguíneo. O que significa isso? Um casal que tem um grau de parentesco entre eles, certo? Quando o traço que une um casal, um homem e uma mulher, né, enfim, a gente também pode fazer um traço entre dois homens, entre duas mulheres, quando esse traço ele é contínuo, ele representa uma união civil, uma união estável, uma união civil, tá? Quando esse traço ele é pontilhado, ele é descontínuo, ele representa uma união que não é uma união civil, uma união extraconjugal, que costuma se dizer. Ele não aparece aqui, mas é uma coisa que pode aparecer para vocês, tá? E existe uma numeração também das gerações. Então, as gerações são numeradas, geração 1, geração 2, geração 3, a gente vai ver isso mais para baixo aqui, onde tem representação de uma família, tá? E os indivíduos também são numerados, e eles são numerados dentro de cada geração. Então, a geração 1 vai ter um indivíduo 1, indivíduo 2. A geração 2 vai ter o indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3 e assim por diante, certo? Quando a gente precisa, quando o casal não tem filhos, aparece dois riscos embaixo da linha de descendência deles. Quando a gente pode identificar os indivíduos falecidos, como eu falei, né? Então, tem dois jeitos, ou coloca uma cruz e a idade dele, ou a gente coloca o traço, marcando que o indivíduo é falecido, e a idade ao falecimento. Quando não existe essa cruz, né, indicando o falecimento e nem o traço, a gente pode colocar também a idade do indivíduo no momento em que o exame, no momento em que o heredograma estava sendo construído. Então, por exemplo, aqui é uma mulher
né, com uma menina, no caso, com 10 anos de idade, tá, que aparece aqui embaixo. Da família eu já falei, e quando aparece a irmandade, né, esse conjunto de irmãos que são ligados aqui, quando aparece esse símbolo, como se fosse um tio em cima, ele diz para a gente que essa irmandade, ela está colocada fora de ordem de nascimento. E como é que é essa ordem no heredograma? A ordem entre o casal, o homem vem sempre à esquerda, sempre primeiro, tá? É um pouco machista isso, mas como eu falei para vocês, precisava, né, que precisa, é necessário que que esse documento seja padronizado para que ele seja entendido em qualquer lugar, certo? E quanto à ordem dos filhos, né, os filhos mais velhos vêm à esquerda. Então, da esquerda para a direita, a gente tem a numeração dos filhos, certo? Quando existe esse sinal que parece um tio em cima da irmandade, ele está me dizendo que esta irmandade foi colocada fora da ordem de nascimento. E por que que isso seria feito? Por vários motivos. Dentre eles, o fato de, das vezes, a pessoa que está fazendo o relato não sabe a ordem de nascimento desses parentes que ela precisa relatar, tá? E às vezes é por uma questão de deixar o heredograma mais fácil de ser entendido. Então, a gente consegue aproximar aqueles parentes que são realmente importantes na análise do heredograma e deixar um pouco mais afastado os demais que naquele momento não importam tanto. A gente vai ver esses símbolos ao longo dos nossos conteúdos daqui para frente, certo? A gente vai usar bastante eles. Existem vários modos de herança. Nós vamos falar sobre alguns, certo? Os principais, nós vamos tratar deles. Nós estamos falando de herança monogênica, tá? Ainda lembrando lá do Mendel, da herança monogênica, um único par de genes, certo? Um único locus gênico. Então, nós vamos começar pela herança autossômica dominante. O que significa isso? Vocês vão lembrar que nós temos cromossomos sexuais, né, e cromossomos que não são sexuais, tá? Eu estou falando isso de indivíduos diploides e de mamíferos mais especificamente. No caso dos mamíferos, os cromossomos sexuais, eles pertencem ao sistema XXXY, certo? Então, nesse sistema, mulheres têm 2 cromossomos X e homens têm um X e um Y. Isso aí a gente já está todo mundo de acordo com isso. Bom, o que significa, então, uma herança autossômica? Os cromossomos autossômicos são aqueles que eles aparecem em igual quantidade, tanto em homens quanto em mulheres, tanto em machos quanto em fêmeas, certo? Eles aparecem em igual quantidade e eles aparecem na mesma qualidade, com a mesma sequência de genes dentro de uma mesma espécie, certo? Então, quando eu digo que uma herança é autossômica dominante, significa que ela é compartilhada igualmente pelos dois sexos, tanto pelo masculino quanto pelo feminino. Tudo bem? Sendo assim, a gente diz, isso eu estou falando da questão autossômica, tá? Então, por isso, os indivíduos afetados por essas características ou por essas doenças são tanto homens quanto mulheres, de uma proporção muito próxima, eles são igualmente afetados pela característica. E o que significa o dominante? As características ou os genes ligados, né, que estão relacionados aqui à herança autossômica dominante, eles são genes dominantes. Lembram disso das outras aulas? São genes que precisam, eles podem estar em cópia única, então basta uma cópia do gene, um alelo do gene, que o fenótipo já vai se manifestar, certo? Então basta uma cópia que o fenótipo se manifesta, tá? Então, por isso nós dizemos que é autossômico
dominante, autossômico igual para homem e para mulher, porque está no cromossomo autossômico, e dominante porque basta uma única cópia do gene, um único alelo, para que a característica se manifeste, certo? As principais chaves para a gente entender e identificar uma herança autossômica dominante é o fato de que ela está presente em praticamente todas as gerações de uma mesma família. Ela não pula gerações. Então, ela vem passando de geração em geração e você consegue observar aquela característica em praticamente todas as gerações de uma mesma família, certo? E homens e mulheres são igualmente afetados. Os dois parentais afetados, eles podem gerar filhos que não são afetados, ou seja, eu tenho um pai que é portador de uma característica, tem uma mãe portadora da mesma característica. Eles podem ter filhos sem aquela característica. Porque, novamente, olha só, basta uma cópia do gene para a característica se manifestar. Portanto, esses indivíduos afetados, eles podem ser heterozigotos, né? No caso, se a gente pegar a letra A como exemplo, eles podem ser indivíduos azão-azinho. Eles vão ter a característica, né? Então, pai azão-azinho, mãe azão-azinho, os dois têm a determinada característica. Mas os filhos podem ser azinho-azinho e não vão apresentar o fenótipo dos pais, certo? Bom, em média, metade dos filhos ou filhas, né, de um parental, de um pai ou uma mãe afetada pelas características, também serão afetados. E entre as principais exemplos, porque são vários exemplos, a gente tem a doença de Huntington, a achondroplasia, a neurofibromatose, e entre várias outras, né, características que a gente vai ver daqui para frente. Nós vamos pegar alguns exemplos nos próximos slides. Então, aqui eu tenho um heredograma padrão, tá? É um heredograma hipotético, uma genealogia hipotética, como diz o livro. Ele é tirado também da Borges Osório, do livro da Borges Osório e da Robinson. E aí vocês vão verificar o seguinte, olha as gerações aqui que eu estava falando, olha. 1, 2, 3 gerações de uma mesma família, tá? Começa, então, com os indivíduos 1 e 2 aqui da primeira geração. No caso aqui, a mulher é a afetada, percebem? Tá? E aí eles têm, para baixo, sempre vai vir os descendentes. Para cima, ascendentes, e para baixo, descendentes. Então, descendentes, como descendentes, eles tiveram 2 filhos homens e 2 filhas mulheres, certo? Cada um desses filhos teve seus próprios descendentes. E aqui, vocês podem estar pensando, mas caramba, como é que um homem teve 3 filhos? Cadê a mulher desse homem? Bom, neste momento, neste heredograma, o casal formado por este homem aqui não importa. Por isso que ele não está presente, certo? Nem da mulher, nem dos outros irmãos. Por isso que os cônjuges aqui, ou os pais das crianças, ou as mães das crianças, foram omitidas aqui, certo? E aqui embaixo a gente vê na prática, ó, a numeração dos indivíduos, e aqui na segunda mulher, no indivíduo na geração 2, tem a mulher 2, tá? Ela tem filhos. Na geração 3, o indivíduo 4 e 5 é um quadrado, e dentro dele está escrito 2. Significa que ela teve 2 filhos homens e que eles estão agrupados aqui nesse quadrado, certo? É uma forma da gente mostrar como que o heredograma vai funcionar. E esta aqui é a seta que indica que é o motivo pelo qual, né, o heredograma foi, então, construído. Bom, aqui é um dos exemplos de herança autossômica dominante, que é o prognatismo mandibular. Então, é uma característica, não é uma doença, tá? Então, é um prognatismo, é quando a mandíbula é projetada para frente, e ela é uma característica genética e monogênica.
E essa característica, ela pode ser observada na linhagem que deu origem à família real brasileira, a família imperial brasileira, né? Então, aqui a gente vê essa minha imagem também da Borges Osório, do livro dela e da Robinson, e aí a gente vai ver aqui, ó, no livro vocês vão conseguir ver isso mais de perto, mas a gente consegue ver aqui a primeira imagem é um retrato do Dom João VI, um retrato, uma pintura, na verdade, de Dom João VI. A segunda, uma pintura de Dom Pedro I. Dom João VI é o rei de Portugal que foi banido, né, que fugiu, saiu de Portugal para vir para o Brasil, né, trouxe a capital do reino de Portugal para o Brasil, fugindo de Napoleão, o pai de Dom Pedro I. Dom Pedro I é o primeiro imperador do Brasil. Tá? Aqui a esposa dele, Dona Leopoldina, que também tinha uma característica, e a última figura é Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I com Dona Leopoldina, que também tinha uma característica. Dom Pedro I, ele aparece bem aqui embaixo nesse heredograma, tá? Ele tem o casamento com a Dona Leopoldina é consanguíneo, porque eles eram parentes, eles eram aparentados, eles tinham um grau de parentesco, e então, por isso que ele está duplo aqui, tá vendo? E essa era a linhagem dos Habsburg, né? E essa característica de prognatismo mandibular, ela era muito presente na linhagem que deu origem a essa família imperial brasileira. Tá? Nesse heredograma aqui do lado, vocês conseguem ver o seguinte: todas as vezes que tiver aquele tique, aquela marca do lado do nome do indivíduo, é um indivíduo que tinha o prognatismo mandibular. E como é que se sabe disso? Pelas pinturas, por análise das pinturas, pelos registros de imagens, porque eram todos reis, rainhas e príncipes, então indivíduos que foram documentados, que foram pintados, né, ao longo do seu reinado, e aí aqui eles aparecem, olha, então como que o prognatismo está presente em praticamente todas as gerações. Nesse heredograma, neste modelo, o quadrado e o círculo foi suprimido. Por quê? Porque ocuparia um espaço muito grande. Então, para fins didáticos, para que ficasse mais fácil de compreender num espaço menor, bastou que se tivessem os nomes. Mas a gente percebe o seguinte, olha, nomes que estão na mesma linha, tá? Eles estão na mesma geração, certo? Então, são gerações sucessivas, né? Então, a gente consegue ver várias gerações ascendentes aqui, né, de Dom Pedro I, e verificando, então, a quantidade de pessoas que tinham essa característica dentro dessa linhagem. Uma outra característica que é bastante conhecida também, e muito importante, é a acondoplasia. O que é acondoplasia? Ela é um tipo de nanismo, tá? Existem várias causas para o nanismo, várias. Mas aqui a gente está falando de um nanismo por acondoplasia. O que significa isso? Existe, então, o gene da acondoplasia, ele é uma mutação de um gene mais antigo, né, um gene evolutivamente bastante bem conservado. Então, a gente encontra em várias espécies, não só na humana, mas a gente encontra em outras espécies também, esse tipo de alteração genética. E ele é capaz, essa alteração genética, ela é capaz de encurtar os membros superiores e inferiores, e também de causar uma deformidade no crânio, sem comprometimento intelectual, nem cognitivo, certo? Então, a pessoa vai ter a sua estatura reduzida, e eles podem ter braços e pernas menores do que o seria esperado para o tamanho
familiar, comparando com o tamanho da família e comparando com o tamanho do tronco, porque o tronco permanece inalterado. O que encurta são braços e pernas. Muitas vezes, os braços e as pernas, eles podem entortar por conta da ação desse gene, certo? Ele tem, as pessoas levam uma vida totalmente normal, né? Não tem nenhum tipo de problema, vamos dizer assim, e as questões de saúde relacionadas a braços e pernas, né, essas alterações, elas podem ser corrigidas, né, com ação, com fisioterapia, com alguma cirurgia, quando for o caso, certo? E existe uma questão bastante interessante, porque eu acredito que vocês vão lembrar dos alelos letais. Lembram quando existem os genes letais, os alelos letais? Este daqui é um grande exemplo em humanos. Então, é um exemplo de alelo letal em humano. Por quê? O alelo mutante, que é dominante, tá? Ele vai, em dose dupla, ele vai fazer com que o indivíduo morra ainda na fase intrauterina, ainda na fase de desenvolvimento inicial. Então, a mãe vai ter um aborto na fase inicial, se ela for, estiver gestando um indivíduo que seja azão. Tá? Então, em dose dupla, ele vai matar o indivíduo ainda na fase de desenvolvimento inicial, certo? Quando ele está em heterozigose, azão-azinho, ele condiciona a ocorrência, a alteração, né, no formato de braços e pernas, então, e também, muitas vezes, do crânio. E os indivíduos que não têm essas alterações são recessivos, são azinho-azinho, certo? No heredograma, a gente pode ver que, nesse heredograma aqui mostrado ao lado das imagens, né, então essas imagens são de pessoas, de indivíduos que levam uma vida completamente normal, tá? No heredograma do lado, a gente vai perceber o seguinte, olha, tem a seta mostrando qual é o indivíduo, motivo pelo qual, né, o heredograma foi feito, que é o probando, tá? E aí, nessa seta, a gente percebe que antes desse indivíduo, não tinha, ó, nos ascendentes dele, não existe o gene. O gene vai aparecer a partir do indivíduo que está com a seta. O que significa isso? Significa que, muito provavelmente, é uma mutação de novo. O que é uma mutação de novo? É uma mutação que apareceu neste indivíduo. Ela não está em seus pais. Ela é uma mutação que apareceu neste indivíduo e ela vai ser mantida, né, dali para frente, certo? Ela não tem a ancestralidade dela. Então, a gente chama isso de mutação de novo, certo? Tá? E aí, a partir dessa mutação de novo, a característica passa a aparecer em várias gerações da mesma família. Uma coisa interessante é a questão social envolvendo pessoas com características diferentes do que seria esperado, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar a palavra normal, né? Mas diferente do que seria o normal para a espécie, o que se acredita que seja o normal. Tá? Muitas vezes essas pessoas foram tratadas ao longo da história como atração. Né? Então, elas inclusive eram atrações de circo. E vocês veem isso em diversos filmes, né? Inclusive filmes clássicos para criança, a gente vai ter esse tipo de situação. E ainda hoje, muitas dessas pessoas ainda aparecem em programas de auditório, enfim, a gente ainda tem esse tipo de situação acontecendo. Mas, por outro lado, também, nós temos atores de sucesso, como eu não sei o nome do ator, mas ele fez Game of Thrones, fez vários filmes, ele é um ator bastante conceituado, inclusive na franquia dos Vingadores ele também aparece,
né? Então, um ator bastante famoso que tem achondroplasia. Tá? É uma realidade bastante diferente hoje, e ainda bem. Falando de um outro tipo de herança, de modo de herança, a gente vai ter a autossômica recessiva. O que significa isso? A autossômica está nos cromossomos autossômicos, que são iguais para homens e mulheres, mas ela é recessiva. Então, é uma característica que precisa de dose dupla. Ela precisa que os alelos estejam em dose dupla para que ela se manifeste. Com isso, a característica tende a pular gerações, mas ambos os sexos são afetados igualmente, porque ela é autossômica. E nesse caso, dois pais que sejam afetados, eles vão ter todos os seus filhos e filhas afetados também, tá? Esse traço recessivo, ele é muito mais comumente percebido, né, verificado, quando existe casamento consanguíneo. Então, casamento entre pessoas aparentadas. Mas ele pode também ocorrer em casais que não são consanguíneos, que não têm uma proximidade sanguínea. Tá? Os principais exemplos, o albinismo, a fibrose cística, a cromatopsia, que é a cegueira total a cores, né? Entre outras características que existem. Agora, nós estamos encerrando a primeira parte, a parte 1 da nossa aula, e logo a seguir vocês vão poder acessar a parte 2.